com uma reunião tão representativa e que eu gostaria de saudar todos e todas, mais uma vez, nas pessoas que vieram de mais longe, que é o pessoal de Santa Maria de Suaçuí, da região. Levante-se aí, por favor. Uma salva de palmas para eles. Lembrando que Santa Maria de Suaçuí é a região que eu sou majoritária. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Opa! Então, Rômulo com a palavra. Muito obrigado, Marília. Muito bom estar aqui entre amigos. Ô, gente, mania de querer ser professora, né? Eu queria que vocês pegassem essas folhas, essa folha branca, caneta, e já irem anotando os pontos que vocês acham, ou o ponto central que vocês acham que é importante debater em grupo, tá? Tanto nessa reunião de agora, como na exposição posterior, tá bem? Obrigado, Marília. É um prazer estar aqui e um prazer estar entre amigos. São vários. Vlamir, Eugênia, André, Letícia, Eduardo, Luiz Ronaldo. São muitos amigos de muitas décadas, companheiros de militância do PT, também de outras atividades profissionais ligadas à gestão pública. Eu queria começar essa conversa com vocês sobre conjuntura política a partir de uma palestra que eu fiz ontem na PUC. A Bruna, encontro a Bruna agora todo dia, e um dos participantes, bem jovem, disse o seguinte: olha, como eu estou na minha primeira crise, né? Você que já passou por várias, como você vê o contexto brasileiro? É verdade, se você viver muito, vai ter muitas crises, só que todas as crises são diferentes. Até a pergunta que cabe é: crise para quem? Crise de quê? Então é sobre isso que eu gostaria de falar desta crise. E a primeira questão que a gente precisa observar para fazer uma avaliação política é perceber as relações e, ao mesmo tempo, as diferenças que existem entre a crise do governo e uma crise política de um sentido mais extenso, que inclusive está relacionado ao governo que temos hoje. Ou seja, o governo é a expressão de uma crise maior. Por que eu gostaria de chamar a atenção para essa distinção entre a crise do governo Bolsonaro e a crise mais ampla, que está obviamente relacionada ao governo, mas ela é mais extensa, ela é mais ampla e ela tem características muito mais importantes para nós. Porque se nós temos o interesse de disputar politicamente esse país, nós precisamos compreender essas diferenças. Vamos lá, a primeira coisa, a questão do governo. Se vocês olharem as pesquisas de opinião, elas têm mostrado uma queda de expectativas em relação ao governo Bolsonaro e têm mostrado também um aumento da insatisfação com o governo Bolsonaro. Entretanto, na última pesquisa que saiu na quinta-feira, fala-se de um apoio de 32% dos entrevistados ao governo. É uma avaliação positiva do governo. 32% é um terço do eleitorado. E vejam, se ainda tem um apoio de 32%, significa então que este governo retém uma base política, a ele vinculada, que é maior do que o reacionarismo que o Bolsonaro expressa. Ou seja, é uma base de direita, mas que não são exclusivamente aquela direita mais dura, mais reacionária, mais barra pesada. Na verdade, ele ainda é uma expressão política mais ampla do que a sua base mais fechada. É porque essas pessoas veem o Bolsonaro como uma alternativa política para derrotar a esquerda. O resultado eleitoral se expressa muito dessa forma. É um governo com muitos problemas. É um governo que é minoritário no Congresso. É um governo que a sua agenda é minoritária no Supremo Tribunal Federal. É um governo que tem dificuldades na sua própria base política, onde essa relação entre militares,
essa ala mais reacionária, articulada em torno do Olavo de Carvalho e outros, e mesmo, e aí fazem parte membros da família dele, e ainda mais outros agregados politicamente, dos democratas ou mesmo do MDB, nesse governo, esse consórcio, ele também tem muitas dificuldades internas, e recentemente tivemos trocas de ministros importantes. Então, apesar dessas dificuldades todas, apesar de termos um governo muito paralisado em relação a vários temas, o presidente mantém uma base política importante, expressiva. Aí a pergunta é, por que isso se dá? Porque um governo que faz tão pouco, é claro que todos nós, petistas ou de esquerda aqui presentes, podemos fazer uma avaliação, a gente faz uma leitura muito enviesada do governo, porque a gente não gosta dele, nós não votamos nele e nós abominamos tudo que ele representa. Entretanto, se nós fizermos uma leitura mais fria, vamos dizer o seguinte: esse é um dos piores, se não o pior governo desde a redemocratização, em termos de dificuldades para governar. O primeiro ano do segundo mandato do governo Dilma foi dificílimo. Foi muito ruim, em vários aspectos. Podemos até depois conversar um pouco sobre as dificuldades desse governo. Mas, de qualquer forma, este governo agora, ele, a princípio, parecia ter mais vantagens para o início de governo. Entretanto, não soube converter essas possibilidades numa produção governamental compatível com essas expectativas. Se vocês lembram, o início, e faz tão pouco tempo, 6 meses atrás, a expectativa em relação ao governo Bolsonaro era alta, como é, aliás, a expectativa de um primeiro governo de qualquer pessoa. Porque um primeiro governo é justamente a expressão de uma certa insatisfação prévia, onde os eleitores dizem, não, vamos começar no outro caminho, porque esse até agora não deu certo. Apesar disso tudo, apesar de ser um governo muito paralisado, ontem fez o primeiro gol, digamos assim, que foi exatamente o acordo com a União Europeia, mas cujos resultados só vão se mostrar para nós. Os mais otimistas dizem que em 1 ano e meio, e os pessimistas em 4 anos. Então, nós mesmos não vamos perceber os efeitos tão cedo. Então, é pouco, é uma produção muito pequena. E o segundo resultado, que tende a ser favorável para o governo, que é a reforma previdenciária, favorável para o governo, que faz parte da sua agenda, de uma certa forma está em disputa com o Congresso Nacional, que tenta ter a autoria deste item, desta agenda política. Também vou falar disso com mais cuidado mais adiante, mas provavelmente o Prata também vai tratar desse assunto. Então vejam o seguinte: nós temos então um governo com poucos resultados, mas ainda um governo uma liderança política deste governo retém muito prestígio político neste país. Isto é importante, não só porque vamos ter uma disputa eleitoral próxima, já no ano que vem, mas também para perceber quais são as nossas possibilidades políticas para as disputas que virão. Aí eu quero deslocar um pouco estas lentes, este olhar, para a base social do Bolsonaro, ou a base social que tem uma identidade com o Bolsonaro, ainda de uma construção recente. Recordem o seguinte: em junho do ano passado, exatamente há 1 ano atrás, o Bolsonaro foi esnobado por 4 potenciais vice-presidentes que ele gostaria de ter na sua chapa. 4. Em maio e junho do ano passado, esnobaram o Bolsonaro. Disseram, olha, eu tenho outros planos, você é pouco viável. De uma certa forma, era esse o entendimento que se tinha. Então, há menos de 1 ano atrás, Bolsonaro não era uma aposta mais segura para os que estavam próximos a ele. Imagina para o resto. Então, esta vinculação se construiu muito rapidamente, a partir do segundo semestre do ano passado, entre
uma aspiração mais reacionária que já existia no Brasil, estava sendo fermentada há muitos anos, que buscava uma alternativa e, em um determinado momento, observou o Bolsonaro como um possível vencedor. Aí tem várias teorias em relação a isso, que inclui inclusive o episódio da facada como muito decisivo para esse processo. Mas eu particularmente prefiro avaliações mais amplas. Eu acho que o Bolsonaro passou a ser competitivo já a partir de junho por várias razões. Porque os outros candidatos eram mais fracos enquanto lideranças políticas de vinculação com uma base social ampla, e os que poderiam ter ganho, como o Dória, o Huck, por razões diferentes, não puderam concorrer, ou amarelaram, ou como vocês queiram, ou foram vetados pelos seus partidos. De qualquer forma, existiam alternativas competitivas que não se apresentavam nessa disputa. E o que sobrou, as várias alternativas de direita, eram um pouco competitivas no sentido de se estabelecerem como lideranças com capacidade de estabelecer, repetindo muito estabelecer, mas de criar vínculo com uma base social ampla. Então, o Bolsonaro é o resultado de uma conspiração de fatores em favor dele, obviamente, e ele estabeleceu um vínculo muito rápido, um vínculo forte e que pode perdurar muito tempo. Esta base social, que envolve vários segmentos sociais que estavam insatisfeitos com o que o Brasil estava vivenciando. Insatisfações no plano econômico, insatisfações no plano cultural. Insatisfações no plano econômico, uma classe média que passou a avaliar que esse processo de inclusão lhe era desfavorável em alguma medida, porque aumentava a competição por acesso a diversas questões que estavam colocadas no mercado e também pelo próprio Estado. Então, essa dificuldade de poder consumir, que começa a se apresentar em função de uma certa competição, que as pessoas passaram a ver, e em relação aos costumes, uma reação a vários processos de modernização que o Brasil estava passando, que não necessariamente estavam vinculados ao governo federal, não necessariamente. Entretanto, a narrativa política que foi construída é que cabia aos governos do PT a responsabilidade por tudo, inclusive pelo fato da Terra ser redonda. Então, ou seja, uma responsabilização por tudo que estava acontecendo. Por uma certa, na visão dessas pessoas, uma certa decadência dos costumes, uma certa decadência dos vínculos morais da sociedade. Confluíram nesse momento vários problemas que estavam latentes em relação ao governo. Em relação ao mensalão e também o escândalo da Petrobras. Esses foram elementos importantes porque eles puderam vertebrar uma narrativa contra a corrupção e responsabilizando os governos do PT por esses problemas que, na verdade, tinham raízes há décadas. Entretanto, pela circunstância de estarem no governo e por serem também adversários dos grandes jornais do Brasil e das elites que estão vinculadas a esses jornais, então foram responsabilizados por todo esse processo. Então converge nesse momento uma insatisfação de uma base social ampla, achando que o mundo está muito degenerado, que as drogas, sexo e essas outras coisas chegaram a um nível insuportável. Esses discursos são pregados nos templos, mas não só lá. Existe toda uma certa sensação de perda de controle social por parte das famílias. Se soma a esse momento político vinculado ao próprio desgaste de governos muito longos, uma certa perda de eficácia política e uma crise do segundo governo Dilma. Uma crise pela negação do resultado eleitoral que se aprofunda com a perda de maioria no Congresso. É uma coisa curiosa, é o seguinte, o Bolsonaro, como eu falei a vocês, é um governo de minoria. Ele não tem a maioria no Congresso.
Mas o Lula tinha um governo de maioria no Congresso, apesar de não ter começado assim. Só recordando a vocês, quando o Lula se elege a primeira vez, o PMDB estava articulado com o PSDB. O Serra, que concorreu contra o Lula, tinha como vice a Rita Camata, do PMDB e depois MDB. Houve todo um processo de articulação no Congresso, do qual o PP e o PTB eram partidos essenciais nessa postura, que vai, inclusive, redundar mais lá na frente na denúncia do Mensalão, que foram fundamentais para dar uma estabilidade inicial. Depois, o próprio MDB passa a integrar a base. Um processo de repetição que o próprio PSDB já havia feito. Entretanto, no governo Dilma, no segundo governo Dilma, no primeiro, já no final, estava muito desgastado, mas no segundo, há uma explosão dessa coalizão. E aí, uma dificuldade muito prática de viabilizar qualquer coisa. Vai acontecer uma coisa muito curiosa. Mesmo propostas conservadoras em relação à economia, que o executivo, no momento, então, o governo Dilma propunha ao Congresso, era derrotado. Ou seja, passa a haver uma derrota sistemática de várias propostas de estabilização econômica que contrariavam os interesses, inclusive das elites brasileiras, em função de derrotar o governo, deliberadamente. Abrir mão de uma certa eficiência na produção de política econômica para que o governo fosse derrotado. Esta é uma questão importante, porque muitas vezes o Congresso é capaz de votar contra os interesses das elites que eles, em sua maioria, representam. Isso se chama política. Isto se chama política. Significa também que as pessoas podem votar contra os seus próprios interesses econômicos porque acreditam que aquele governo possa dar uma contrapartida no plano moral, no plano cultural. Isto se chama política. São opções que uma elite é capaz de fazer, ser do Congresso, fazer parte da elite política do Brasil, em função de objetivos maiores. Naquele momento, o objetivo era derrotar Dilma, era derrotar o PT e era derrotar de uma forma absoluta, no sentido de que ele não se tornasse um partido competitivo por muitos anos. Ou melhor, que pudesse desaparecer. Então vejam que o que o Bolsonaro está vivenciando neste momento está ligado a esse tipo de contradição. O Congresso está de acordo em relação a essa agenda econômica. Entretanto, não quer que o benefício político desta agenda econômica seja apropriado pelo Bolsonaro. Então faz uma disputa de titularidade. Quem é o dono da reforma da Previdência? Vejam que nós estamos há 3 anos ainda de iniciar as campanhas presidenciais e nós já temos candidatos na rua. 2 explícitos, que é o Bolsonaro. O outro é o Dória. Já estão, inclusive, à procura dos vices. Os vices já estão se apresentando. E um mais discreto, que é o Luciano Huck. 3 anos é muito tempo. Impérios crescem e desabam em 3 anos. Mas a disputa já está colocada. E por que a disputa já está colocada? Já está colocada por esses 2 pontos que eu falei a vocês. Primeiro, um governo minoritário e um governo que é preso na sua própria narrativa. Um governo que disse o tempo todo que não ia negociar com os políticos e toda vez que tenta fazer isso, tem dificuldades em fazer. Então acaba refém da sua própria narrativa. Um governo que rapidamente transitou daquilo que todos os governos dizem, inclusive os nossos, herança maldita, não me deixam fazer e me deem mais 4 anos que agora eu vou fazer. Então, o não me deixam fazer já está rapidamente cedendo lugar para o me deem mais 4 anos. Eu vou precisar de mais 4 anos porque dessa vez não vai dar. Tem uma certa expectativa muito negativa. Qual é a capacidade deste governo de produzir política pública? Por conta disso, os candidatos
os outros candidatos que são alternativas de direita já estão se apresentando para o jogo, ou de uma forma aberta, ou começando a fazer a articulação de uma base política. E fazem isso porque observam que esse governo tende a estar travado por seus 4 anos, mas percebem também que existe um eleitorado de direita consolidado, forte, que tem interesse numa outra alternativa mais esclarecida, para usar essa expressão, do que seja o Bolsonaro, que funcione mais, que dê mais resultado. Porque não necessariamente um mau governo Bolsonaro culminará uma substituição por um governo de esquerda. Isso são outros 500. E não culminará necessariamente por essa razão que eu falei a vocês. A primeira delas é: existe uma base social de direita que tem uma expectativa de poder realizada neste momento, ainda que não bem sucedida em termos de produção de políticas públicas, mas de alguma forma contemplada. 32% do eleitorado não diz: olha, eu estou satisfeito com o governo, acho que o governo é ótimo, se esse governo de alguma forma não estiver respondendo algum tipo de aspiração que essa base política tem. Aí vocês podiam me perguntar: mas qual seria ela? Qual seria ela? Se é um governo minoritário e não consegue aprovar projetos relevantes para essa direita, e aquilo que ele consegue produzir, há uma disputa de quem é o dono da bola, então por que há esse nível de satisfação? Aí tem uma questão importante que o Bolsonaro pode nos ensinar. Até o Bolsonaro pode nos ensinar algumas coisas. Né? Vejam vocês, quão carentes estamos de ensinamentos. A questão fundamental é o seguinte: o Bolsonaro disputa na política, gostemos ou não, ele disputa na política. Como todo extremista, como todo reacionário, ele disputa na política. Como ele tem baixa capacidade de produção de políticas públicas, porque ele tem problema com o Congresso, ele tem problema com o Supremo, ele tem problema com o seu próprio governo, ele faz uma disputa de valores. Essa disputa, às vezes, é alucinada, como aconteceu agora no Japão. Essa coisa de dizer: olha, ou como disse o general Heleno, os outros podem procurar a sua turma. Não, não podem não, porque se procurarem a turma deles, nós estamos ferrados. Então, essa retórica, ela tem um limite. Ela tem um limite. Mas, mesmo assim, ele faz essa disputa. Ou seja, eu não tenho resultado, mas eu tenho uma narrativa política. Eu não tenho leis, eu não tenho mudanças significativas. A minha agenda, o Bolsonaro virou o presidente das pequenas coisas, dos pequenos projetos, dos pequenos temas, o Twitter, mas ele faz disputa política. Ele mobiliza essa base social, a base social dele. E essa multidão que vai à rua amanhã, ela busca uma alternativa de direita que responda aos interesses econômicos e que, às vezes, esses interesses econômicos podem até ser contraditórios com os interesses culturais. Tem muito pouco a ver alguém hiperconservador que é contra os direitos de liberdade das pessoas em relação à sua sexualidade, em relação a vários outros temas, e pessoas que têm o interesse de reduzir as oportunidades de consumo para uma parcela muito pequena das pessoas que possam comprar e para não ficar tendo que concorrer nas filas dos aeroportos. Tem pouco a ver. Mas eles se unem a partir de uma narrativa que foi construída de que a esquerda é responsável pela modernização do país, a esquerda é responsável por uma inclusão que tira as empregadas domésticas das casas das pessoas de classe média alta, que a esquerda é responsável pela liberalização dos costumes, que a esquerda é responsável pelo tráfico de drogas. Essa narrativa ela foi construída, e construída num momento muito curioso.
essa questão do fenômeno contemporâneo das comunicações, ela nunca foi tão fácil se informar bem sobre qualquer tema. Todo mundo tem um celular que permite fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão possível se informar mal sobre todos os temas. Porque um zap vale tanto quanto o mais consistente informação vinda de qualquer lugar. Vale tanto. Eu conversava um dia desse com uma senhora que eu conheço bem, que tem mais de 60 anos, e ela falando algumas coisas sobre o Chico Buarque. Falando para mim, que ela recebeu no zap, então me perguntava se era verdade. Aí eu perguntei para ela, vem cá, você não viu o Chico em 68 começar a disputar os festivais? Ah, vi. Você não viu o que aconteceu nos anos 70? Vi. Você não viu o exílio dele? Vi. Por que você está me perguntando isso? Você tem história. Reflita sobre a sua história. Ah, porque eu vi no zap. Mas o que você viveu não conta? Então, esses são fenômenos muito contemporâneos. As pessoas reinventam o passado. O passado é uma construção. Uma construção de um passado nos anos 70, onde havia uma ditadura militar, onde todo mundo era contente e feliz, onde as famílias eram unidas, onde a sexualidade estava no seu devido lugar, onde o homem estava no seu devido lugar, onde os brancos estavam no seu devido lugar, onde cada coisa era como Deus queria. Como Deus queria. Mas não é só a pessoa que balança a mão, não. É mais amplo que isso. É mais amplo que isso. Não é só os evangélicos. Os evangélicos, e uma parte dos evangélicos, quero dizer, eles obviamente estão muito vinculados a esse tema. Agora, eu queria alertar só uma coisa em relação aos evangélicos. Eles vão continuar crescendo, mas esse processo de crescimento e secularização do movimento evangélico no Brasil vai também provocar muitas diferenças e vai passar por um processo de rearranjo que vai se aproximar em alguma medida do que aconteceu com o catolicismo, só que vai acontecer num processo muito mais acelerado e muito mais curto. Por que eu estou dizendo isso? É porque eles têm uma força militante muito grande, eles apresentam uma alternativa muito forte, mas em algum momento vai começar a bater no teto. Para poder crescer, vai ter que mudar. Essa é uma coisa curiosa. Aliás, é um fenômeno que aconteceu conosco, nós outros. Quando o PT foi para o governo, o PT tinha uma expectativa de ser assimilado, mas nesse processo ele acabou também assimilando e acabou também mudando. É o preço que se paga. Então, voltando para essa comparação entre bolsonarismo e Bolsonaro, fazendo essa distinção entre base social e governo. Nós temos, então, as seguintes perspectivas. Este movimento de direita, que tem uma base social forte no Brasil, continua. Com Bolsonaro, sem Bolsonaro. Se Bolsonaro fracassar rotundamente, ficar inviabilizado politicamente como o pior presidente que o Brasil já teve, e olha que o Brasil já teve muito presidente ruim. Muito presidente ruim. Esta base social encontrará uma outra liderança. Ou uma liderança mais tradicional, tipo Dória, que já busca o seu vice nos quadros dos democratas, ou uma liderança mais diferente, tipo Luciano Huck. Faz diferença Luciano Huck, Dória e Bolsonaro. Não é a mesma coisa. Eu queria chamar a atenção de vocês, nessa página que eu tenho no Facebook, um debate que o Jorge Narras trouxe, quando eu disse o seguinte: o Bolsonaro não é conservador. Tá. Bolsonaro é reacionário, e há uma diferença entre o reacionarismo e o conservadorismo. O reacionarismo
é uma radicalidade do conservadorismo, porque interessa aos conservadores não apenas uma agenda conservadora, mas a estabilidade e a continuidade do poder. E o Bolsonaro não busca a estabilidade e nem a continuidade, ele busca a ruptura. O tempo todo a atitude dele é de denúncia ao status quo, denúncia à história do país, denúncia contra as instituições brasileiras, denúncia contra o passado. Então, nesse sentido, ele é um reformador. Ele busca a reforma. E, ao mesmo tempo, na narrativa política dele, ele diz: eu não consigo fazer mais porque não me deixam fazer. Os inimigos são muitos. Os inimigos estão em todos os lados. Os inimigos estão dentro do governo. Essa é a narrativa da família, não é só do presidente. Então, os inimigos todos, os inimigos brotam do chão. Os inimigos aparecem dentro do avião presidencial, transportando cocaína. Os inimigos são terríveis. Essa base social continuará buscando alternativas e ela vai se apresentar nas disputas municipais e disputas estaduais e na disputa presidencial próxima. O governo Bolsonaro é outra história. É um governo que tende a ter muitas dificuldades e a sua sobrevivência dependerá muito mais das alternativas que se colocarem na disputa eleitoral do que a sua própria competência. Penso eu que é um governo travado, que tem pouquíssimas possibilidades de sair da trava que ele se autoimpôs. O que isso tem relação com as disputas municipais e as disputas estaduais? O PSL marcou uma reunião para Bauru, em São Paulo, para discutir as eleições municipais. Eles têm uma expectativa de eleger 100 prefeituras, é um partido novíssimo, vocês lembram disso, e 1.000 vereadores. É uma perspectiva ambiciosa? A resposta é sim e não. Por que sim e não? Para ele conseguir lograr uma meta próxima disso, é preciso que a mágica que funcionou no ano passado, que já está velha, funcione de novo. Ou seja, o PSL é a expressão do novo. O PSL é a expressão das pessoas íntegras que se opõem a um sistema corrompido e carcomido. O PSL é o novo que emerge e que traz um processo de higienização da política brasileira. Essa mágica terá que funcionar para isso dar certo de novo. Só tem um problema, é que, como toda fórmula que dá certo no mercado, também no mercado eleitoral, essa fórmula se repete. Então, o discurso novidadeiro vai ser disputado por muita gente, agora com muito mais intensidade e mais força do que foi no ano passado. Um segundo problema depende muito do que vai acontecer com a Lava Jato. E também, obviamente, os próprios resultados que o governo puder apresentar. Tradicionalmente, nós sabemos que as disputas municipais têm uma dinâmica muito própria. Embora elas tenham alguma conexão com uma disputa nacional maior e mais intensa, no plano municipal existem outras agendas que presidem, digamos assim, o processo eleitoral. Contudo, esta base social de direita, de aspiração, de mudança, ela está presente em todos os lugares. E quem tiver competência para apresentar um discurso dessa forma, tende a capturar uma parte dessa base eleitoral. Então, ou seja, tem um terço aí a ser ganho, ou mais dependendo do município, dependendo do estado. Em relação ao governo do estado, notem uma questão importante: a vinculação entre esse movimento de renovação que encontrou o Bolsonaro como sua alternativa, teve uma correspondência muito forte em vários governos dos estados, inclusive em Minas Gerais. Quem achava que o Zema fosse ganhar? Não, quem achava que fosse ganhar de 7-1 no segundo turno? Quem achava?
Eu continuo não conhecendo. Não sei se vocês conhecem, mas enfim. Nunca vi. E com uma política muito curiosa, se vocês ouvirem, tem uma propaganda oficial na rádio que diz assim, o pacto do executivo, do legislativo, do judiciário. Que diabo de pacto é esse? Que não existe. Não, que não existe, mas continua sendo apresentado. Nós vamos tirar Minas do pacto, mas qual pacto? E o que é curioso é o seguinte, devia ser, Marília, processado por falsidade ideológica, devia ir no PROCON e dizer, caramba, o grau de construção de narrativas que não fazem o menor sentido, chegou à oficialidade, digamos assim, da propaganda governamental. Você diz qualquer coisa. Qual é a diferença fundamental do Zema para o Bolsonaro? A diferença é que ambos, primeiro a semelhança, ambos são fruto de uma circunstância muito particular de uma disputa eleitoral, onde eles conseguiram expressar essa aspiração de renovação de viés conservador. Ambos conseguiram capturar esse eleitorado que se constituiu majoritário na eleição passada. Mas existe uma diferença fundamental entre os dois, a capacidade de comunicação com a base social. Bolsonaro é muito mais competente do que o Zema. O Zema continua, a gente falava antigamente engomadinho, como é Bruno agora que a gente fala, assim, um cara muito arrumado. Coxinha. Coxinha, muito coxinha. Ele fala playboy, mas é coxinha. Tem que perguntar. Assim, Eugênia. Eugênia já era mais nova que eu, agora ficou muito mais nova. Então é o seguinte, há uma diferença fundamental na capacidade de ser o ator político que... É por isso que o Luciano Huck é uma fera, do ponto de vista eleitoral. Não subestime. Se ele tivesse disputado a eleição passada, e em vez de amarelado, ele teria enormes chances de ser presidente hoje do Brasil. Enormes. E o Brasil, inclusive, estaria melhor. Porque faz muita diferença entre os atores políticos. Então, pelo menos ele estaria jogando politicamente. Coisa que o Bolsonaro não faz para dentro da instituição, só para fora. Para nós, então, para concluir, nós temos que fazer disputa em dois níveis. Precisamos fazer uma disputa da base social, para além das disputas eleitorais. É essa base social que constrói esta agenda esquisita, mas que acaba convergindo em alguma medida. E, obviamente, precisamos disputar nos espaços políticos fundamentais. À medida que o legislativo se tornou, por exemplo, um ator político, uma instância política muito importante. Esta crise de governo reconcedeu ao legislativo relevância. Os legislativos no Brasil tinham pouquíssima relevância. Eram, de uma certa forma, uma extensão do executivo, uma instância homologadora do executivo. Agora, ganhou uma certa autonomia. Em alguns casos... Então, é isso que eu ia complementar. Rivalizando com o executivo na relevância do governo, de governar. Este é um aspecto desta crise. Agora, nós temos muitos problemas. Nós temos problemas, primeiro, nós não conseguimos acertar o nosso jogo. Não conseguimos. Eu achei genial quando saiu uma notícia de que o Lula havia aconselhado o seguinte: olha, vamos nas disputas municipais, nos principais municípios, participar da disputa com um candidato próprio quando não tivermos candidatos competitivos. No resto, vamos apoiar os candidatos de esquerda. Eu achei isso fundamental. Já tinha dito isso para a Marília há mais tempo atrás. E imediatamente começou a haver uma certa reação de São Paulo. Não, mas veja bem,
São Paulo tem 3 candidatos, pré-candidatos à disputa eleitoral em São Paulo, então é preciso considerar as especificidades, é preciso considerar sobretudo as especificidades da história, que neste caso sugere que façamos frente, que neste caso sugere que o PT seja menos mesquinho em sempre buscar afirmar uma candidatura própria, mesmo quando não tem menor chance, mesmo quando nós mesmos não vamos votar no candidato que a instância municipal definiu, coisas do gênero. É mais fácil vencer as disputas contra alternativas conservadoras ou reacionárias no plano municipal e no plano estadual. No plano federal, haverão alternativas muito competitivas. No plano estadual de Minas Gerais, a crise do PSDB abre uma avenida para muitas possibilidades. Agora, a nossa experiência recente no governo cria dificuldades para nós também. E, do ponto de vista municipal, nós podemos ser muito mais competitivos do que fomos há 3 anos atrás. O nosso fundo do poço, quero crer eu, do ponto de vista das disputas municipais, foi na eleição passada. Por uma razão muito simples. Todo esse movimento conservador, em alguma medida, e reacionário, em outra medida, não apresentou ainda alternativas para aquela parcela do eleitorado que não está capturado a priori por uma alternativa de direita. Ou seja, o pessoal da esquerda e o pessoal que está entre os dois campos, aquele terço do meio, para usar a expressão que muita gente usa. Faltou resultado. É aí que a gente tem que operar. Agora, concluo com o ensinamento do presidente Bolsonaro. É preciso disputar política. Se nós ficarmos só focando nos resultados, nós vamos perder a chance de construir uma alternativa de futuro. E a alternativa de futuro é o seguinte: demora, gente. Demora. Não fique achando que a eleição, o golpe contra Dilma e a eleição do Bolsonaro foi uma lombada na nossa bela estrada. 12 anos de governo já dá um desgaste muito grande. Vai se esgotando a possibilidade de construção de alternativas para produzir política, para produzir resultados positivos. Então, a nossa chance de retomada depende também da nossa capacidade de renovação. Nós temos que nos renovar. Nós podemos fazer por conta própria, construindo novos mecanismos de fazer política, ou podemos esperar um pouco que o eleitorado se esqueça das nossas dificuldades no final dos nossos governos. Isso também é uma forma. Ou seja, quando a memória vai apagando, novas possibilidades vão surgindo. Mas o melhor seria que fôssemos nós os atores da nossa mudança. Obrigado. Obrigada, Rômulo. Você sabe, Rômulo, quando você fala, é preciso disputar, aí você sabe qual que foi a primeira pergunta que vem para mim? Com quais ideias? Isso. Com as mesmas que a gente sempre teve? Quais são as nossas ideias? As do futuro. Pois é. Então, por isso que a gente tem que encontrar, né? Porque nós precisamos também acertar quais as ideias que nos orientam, né? Obrigada, Rômulo. Eu quero... Vocês me perdoem se vocês não concordarem comigo, mas eu quero convidar 6 mulheres para vir. A Bruna, por favor. Bruna, eu conheci ainda mais jovem. Ela veio, eu conheci ela, fiquei admirada com a liderança dela lá na Faculdade de Direito, no Diversa. Conheci ela naquela época liderando um grande debate e hoje fiquei muito feliz aí com o seu sucesso acadêmico. Quero convidar a Paula, que eu também tive o prazer de conhecê-la. Vem cá, Paula.
ela já disse que é do Sexta Valente, e para quem não conhece, é uma articulação política que acontece semanal num bar, articulação política de esquerda. Eu a conheci num debate, você nem ainda era do PT, né, Paula?